Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje o nosso convidado é o farmacêutico bioquímico Dr. Otávio. Otávio, é um prazer te receber aqui no programa e podermos explicar um pouquinho para os nossos telespectadores a respeito, que eu sei que você faz alguns exames diferentes, alguns exames específicos. Prazer é meu. Primeiramente, gostaria de agradecer, a oportunidade de estar vindo aqui, para a gente falar um pouquinho a respeito e focar um pouquinho nessa parte de prevenção, que ajuda bastante na saúde. Otávio, então eu falei agora há pouco com você, a respeito de exames específicos. O que são esses exames específicos? Então, os exames específicos, eles são os exames focados, eles se diferem um pouquinho da análise clínicas comum. Eles vão focar mais a área de prevenção em alguns setores, como prevenção de câncer, algumas doenças neurodegenerativas, melhorar a parte de qualidade na saúde, nutrição, atividade esportiva, mais focado nessa área, Então são uns exames um pouco diferenciados, diferentes daqueles de rotina que se faz no dia a dia do laboratório. Isso, mais focado em prevenir, em ter uma qualidade na saúde melhor e, consequentemente, promover uma longevidade, que é o que todo mundo quer, busca. Otávio, inclusive estivemos conversando agora há pouco, antes de iniciarmos o programa, e eu sei que você faz vários tipos de exame. Inclusive, um que eu acredito que chamou muita atenção é a respeito dos exames sobre Alzheimer e também exames preventivos em ginecologia. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre eles. Certo. Vamos falar um pouquinho do exame genético. O que você diz? O exame genético, ele vai fazer uma análise de vários polimorfismos que a gente tem no código genético para identificar certas tendências a ter patologias, o vínculo genético, que é o teste de paternidade. Porque todo mundo pensa, você tocou agora no assunto de teste de paternidade, todo mundo pensa que exame de teste genético é só paternidade. Não é bem mais abrangente. É um tipo de exame que se faz deles, por código genético, é o vínculo, de paternidade. Inclusive também eu sei que você realiza exames para ver que tipo de alimentos que causa alergia nas pessoas, São as alergias de alimentos. Isso. Como que é? Explica para os nossos telespectadores. Esse exame hoje ele mudou um pouco o foco dos IgEs comuns, que são os que os médicos estão mais acostumados a pedir. Esse ele vai dosar uma imunoglobulina IgG. Essa imunoglobulina IgG é uma imunoglobulina que ela fica na memória celular. Então você não precisa fazer na fase aguda da alergia. Por exemplo, às vezes a pessoa está tendo um desconforto abdominal. Se ele não fizer o exame da IgE nessa fase, às vezes ela vai dar negativa, não vai acusar nada. Agora, essa IgG, ela vai focar a resposta tardia, então ela fica na memória celular e pega mais ou menos 220 tipos de alimentos diferentes. Então ela é bem específica. Então talvez seja isso que muitas pessoas às vezes falam, fiz teste de alergia, mas não mostrou nada, eu continuo do mesmo jeito. Isso. Então talvez não tenha feito um mais específico, que fique nessa memória celular. E às vezes as pessoas têm dores musculares, desconforto e não sabe proveniente do que é. Faz os exames comuns e não dá nada, dá tudo normal. Mas não é, às vezes é alguma intolerância a algum tipo de alimento que causa esse desconforto. Um exemplo é a lactose, o glúten, que é a que está na farinha do trigo, que são exames específicos. Otávio, hoje em dia, o pessoal está procurando uma vida saudável, procurando academia, caminhada. Quais os exames, o que você diz desses exames para quem está procurando uma vida saudável? A pessoa está bem, mas quer fazer alguns exames, ver como está funcionando o organismo. Geralmente, esses exames eles são exames feitos para criar um padrão individual de cada um. É feito para você, em específico para você. Nesse exame ele vai buscar uma resposta melhor à atividade física, se você tem que fazer uma atividade física à resistência, se você tem que fazer uma atividade física de resistência, ganho de peso, velocidade. Então ele vai ajudar nessa indicação de acordo com o seu biotipo, vai ajudar a orientar um padrão nutricional
qual tipo de alimento, quantas vezes ao dia você deve fazer essa ingestão. Olha Então, como isso é importante, né? Então não basta apenas uma avaliação médica para se fazer uma academia. O isso. ideal seria o conjunto, a avaliação conjunto. médica mais a avaliação laboratorial. O exame ele vai complementar esse papel do médico, do nutricionista, né? Você vai levar informações concretas do seu organismo para ele montar um treino específico para melhorar a sua qualidade de vida. Otávio, inclusive nós sabemos também que hoje, né, pode-se fazer um exame de saliva e a gente sabe que existem mais de 140 marcadores genéticos e que você realiza no seu laboratório. Explica pra gente. O de saliva ele é um exame melhor, mais agradável de ser feito, porque não vai ter punção venosa, não vai machucar. Não precisa tirar sangue, Muitas né? vezes a pessoa medo, não né? vai estar com jejum. Então é uma coleta bem simples. A gente pega um suave que chama um cotonetezinho, vai fazer um raspado bucal, né? E vai fazer a coleta dessa amostra. A partir dela vai fazer as análises desses biomarcadores, né? Mas assim, tem casos que só pelo sangue que dá para fazer Mas o digamos exame. assim, como você está dizendo, que a maioria desses marcadores pode ser feito pela Pode. saliva. Hoje sim. Né? Hoje sim. E para doenças cardiovasculares, tem também exames específicos. Então, nós temos 2 tipos de exame para doenças cardiovasculares. O risco cardiovascular, né, que ele vai fazer através dos marcadores um relatório falando a sua predisposição a ter um infarto, uma arritmia, maior chance a ter um entupimento das artérias. E depois a gente tem a saúde do coração, que já são para pacientes que já têm as patologias cardíacas, que vai falar a respeito do metabolismo dos medicamentos. Se o medicamento está tendo uma ação eficácia de acordo com a sua código genético, se não tem, qual que é o mais indicado, se ele está funcionando bem ou não. Então isso é muito bom. Quer dizer, tudo que se pode fazer como prevenção. E tratamento, né? A Lógico. gente hoje tem mas sempre focando mais na prevenção, que melhora em tudo. Melhor em tudo, né? Se não tiver jeito, vamos fazer aquilo para poder resolver o problema da pessoa, né? E inclusive, vamos falar um pouquinho, agora há pouco você falou sobre a intolerância a alimentos, né? Por exemplo, deve ter vários tipos de alimentos, mas o mais assim que a gente ouve mais falar é intolerância à lactose. Isso. Você faz esse tipo de exame também? Faz. A intolerância à lactose ela é bem interessante por genética, porque além de não ter que fazer a coleta de sangue, a pessoa não tem que tomar a lactose. Porque o que acontece? Colhe em jejum a amostra, depois a pessoa toma a lactose, depois colhe o sangue ainda mais 2 ou 3 vezes. E nesse meio tempo, se a pessoa já tem essa intolerância, ela pode se sentir mal, ter náusea, vômito, até diarreia. Então é bem desagradável o exame. Agora essa, por código genético, é apenas uma coleta de sangue ou o suave bucal, a saliva. Que facilita muito, né? muito, não toma a lactose, é ótimo. Melhora muito. Otávio, nós vamos chamar os comerciais e daqui a pouco também você vai responder, comentar com os nossos telespectadores a respeito do exame para Alzheimer e de prevenção em ginecologia, né, de algumas doenças que não são nada agradáveis, não é isso? Com certeza. Otávio, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com o Dr. Otávio falando a respeito de alguns exames especiais em laboratório. Otávio, vamos falar um pouquinho a respeito de doenças sexualmente transmissíveis, né? E seus exames, eu sei que são várias doenças e cada uma tem um exame específico. Hoje a gente tem, além das convencionais, como o HIV, o HBsAg, né, que é hepatite B, a hepatite C, né? Tem várias outras doenças que hoje a gente faz coletas especiais, né? Que o própria médica ou o médico ginecologista faz a coleta do material, por exemplo, de colo uterino, endocervical, coleta de amostra de uretra, né, masculino, para fazer diagnóstico de todas essas doenças. Tem como Neisseria, gonorreia, clamídia, vários tipos específicos. Então hoje o cuidado está muito grande e a parte de prevenção é a mais importante, sempre estar usando preservativo e fazendo o acompanhamento, né?
E hoje diminuiu, graças a Deus, diminuiu muito, né? Esse tipo de doença que um tempo atrás era muito comum aparecer. Mas no Brasil a gente ainda está tendo uma dificuldade com o HIV que voltou a crescer, ao contrário do mundo. O mundo diminuiu, né, e a gente está crescendo no número de pacientes com o vírus da AIDS. Então a gente tem que focar mais ainda nessa parte de prevenção, né? Para evitar esse tipo, que não é fácil. Tomar os cuidados mesmo, né? Otávio, estivemos conversando também agora há pouco, né, a respeito de pré-natal molecular. Vamos explicar um pouquinho para os nossos telespectadores? Pré-natal molecular é um exame que a gente faz a partir da 9ª semana de gestação. Esse exame ele vai pesquisar as síndromes mais comuns, que é a síndrome de Edwards-Pattal, síndrome de Down, e além de tudo ele faz a sexagem fetal, que é dar o tipo, se é menino ou menina, né, o feto, a partir da 9ª semana. Então a partir da 9ª semana já se pode fazer esse tipo de exame? Já pode fazer esse tipo de exame. E é feito como esse exame? Esse exame saliva? É uma coleta de sangue, né, da mãe, uma coleta comum. Normal, de sangue igual periférico. Como se fosse fazer um hemograma. Isso, uma coleta bem simples. E faz essa identificação para se ter essa tendência a ter qualquer uma dessas síndromes, para durante a gestação já ir se prevenindo, né, para evitar qualquer risco futuro. Isso é muito importante, né? Previne muita coisa. Certo que muita coisa não tem como, mas se preparar pode saber, psicologicamente sabe, a família, né, a mãe. sabe o que vai acontecer, então já prepara a equipe médica, prepara todo mundo, pediatra. Né? E a gente sabe que essas gestações costumam ser mais complicadas, então sabendo desde o início facilita tudo, né, para ter uma gestação tranquila, né? Então, por exemplo, para quem estiver nos assistindo, vai solicitar lá no seu laboratório que tipo de exame que seria esse? Como seria? Exame para pré-natal molecular já engloba tudo ou tem algum exame específico? Isso, tem diferenças, tem 2 tipos, um mais específico para algumas doenças, aí vai muito a critério do médico, né? Mas tem o diagnóstico pré-natal molecular, que é o básico, que a gente faz já para dar. Aí a partir dele faz um mais completo, ou não focado a mais algumas doenças, algumas síndromes. Vamos falar um pouquinho a respeito da vitamina D, que até pouco tempo a gente sabe que a vitamina D existe, né? Sempre existiu, mas ultimamente o pessoal tem falado muito em vitamina D. Então, qual a vantagem da vitamina D, na tua opinião? A vitamina D é um exame que veio para complementar, principalmente as pessoas que têm problema com cálcio, porque a vitamina D ela é um precursor, né? Ela que faz o cálcio ser absorvido nos ossos. Então, ela ajuda no tratamento de osteoporose. Geralmente a mulher, quando ela vai chegando na menopausa, ela diminui essa absorção de cálcio, então a vitamina D ela é muito importante. E ela vem proveniente do sol, né, que faz sintetizar ali. E hoje a gente, como está muito corrido... E hoje está difícil, né? Difícil tomar um solzinho. Sol, né? Mas... E você estava comentando agora há pouco também a respeito da vitamina H, que também eu acredito que vai ser assim, uma coisa muito boa. A vitamina H é uma vitamina nova, ainda o pessoal não tem tanta procura, mas ela atua diretamente na reconstrução de pele e ajuda no crescimento capilar. Então, para quem está perdendo os cabelos aí, ela pode... Mim, não, né, Otávio? Não. Ela vai ajudar bastante. E essa vitamina H também, então agora você também já está fazendo faz todos esses exames, a vitamina D, a H, todas as vitaminas em geral, né? A, vitamina B... Otávio, agora há pouco você acabou de comentar sobre sexagem fetal. Isso. Explica para os nossos telespectadores, então, o que vem a ser isso. A sexagem fetal é um exame que está tendo bastante procura, justamente porque você não precisa esperar tanto tempo para ver, para tirar aquela ansiedade, para ver se o sexo da criança vai ser menino ou menina. Então, a sexagem, só ela, a partir da 8ª semana, a gente já consegue fazer e com uma probabilidade de mais de 98% de acerto. Então, a partir da 8ª semana, então, o exame de laboratório já pode definir se é menino ou menina. Só em caso quando são gêmeos, aí mais específico, que aí dificulta, porque ela que é? A gente faz uma pesquisa do cromossomo masculino no sangue da mãe. Porque a partir da 8ª semana, aquela troca com o cordão umbilical está mais frequente. Então já tem o cromossomo do feto, né, circulando, né, na corrente sanguínea da mãe. E como que é feito esse exame? No sangue? Uma coleta de sangue da mãe normal também.
porque você falou agora de cordão, só para explicar para os nossos telespectadores, né? Que às vezes fica preocupado. Isso. Ah, vai ter que fazer uma punção do cordão, intraútero. Não, isso é só a coleta do sangue da mãe. Sangue da mãe, normal, tranquila. Otávio, vamos falar um pouquinho então, né, sobre os preventivos em ginecologia. A gente fala exame preventivo, dá a impressão que é só o Papa Nicolau, mas a gente sabe que tem outros exames, tem os marcadores, Isso, né? Isso. Tem vários marcadores. Um que ficou muito conhecido mundialmente foi o BRCA1 e o BRCA2, né, que foi o caso da Angelina Jolie, né? Que saiu na mídia toda, Na né, mídia no mundo toda, inteiro, né? Porque a mãe dela teve câncer de mama, faleceu de câncer, tratou muito tempo, e se ela tivesse na época dela um exame assim, poderia ter prevenido, que foi o caso da Angelina Jolie. Ela não tinha o câncer, ela fez os 2 marcadores e foi diagnosticada uma mutação no BRCA1, que deu uma chance de 85% que ela teria o que câncer. É uma chance grande, Isso, né? aí ela resolveu fazer a retirada da mama, depois colocou uma prótese e tudo, e a chance dela diminuiu para 5%. Que é Então, um número muito significativo, muito de 85% significativo. para 5%. E às Dá uma vezes diferença muito as grande. mulheres criam, né, uma certa restrição, às vezes, mas é um exame que traz muito benefício hoje, né, para a parte preventiva, né? Otávio, esse exame parece que era feito assim até pouco tempo, só em grandes centros. Mas você faz esses exames também. Já fazemos, e parece sim. que também não é um custo muito elevado, né? Eu acredito que, pelo que você teve me falando, é um exame acessível a todo mundo. Perto como diz, a qualidade, né, que ele traz, né, na parte de prevenção, o que ele vai trazer de benefício, não é um custo alto, é um custo, bem acessível, né? Isso. Esse exame demora muito para ficar pronto, Otávio? Em média, 40 dias. 40 dias. Então, qualquer mulher que queira fazer um exame desse, é só procurar o médico, pedir do médico? Isso, ou ir direto lá no laboratório que a gente já tem condição de estar realizando ele. Tem uma idade específica para a mulher te procurar, por exemplo, a partir de 18 anos, 20 anos, ou não existe idade específica? Não, a gente sempre pede para ver o histórico familiar, né? Quando a pessoa tem um histórico familiar, quanto mais cedo ela puder ir, melhor. Mas se ela não tiver um histórico familiar recorrente, tiver interesse de fazer, né? Quando ela estiver fazendo o acompanhamento dos preventivos, ela pode estar fazendo esse exame também. Então, assim, não tem uma idade... Não tem uma idade específica. Específica, né? Uhum. Otávio, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando um pouco a respeito de exames especiais com o Dr. Otávio e também agora neste bloco a presença da Thaís com as perguntas de nossos telespectadores, que eu tenho certeza que deve ter muita coisa aí, né, Thaís? Com certeza, doutor Luciano. Eu já estou aqui recebendo a participação dos nossos telespectadores, né, para esse assunto de hoje, assim, de muita informação, um assunto muito legal. E quero deixar o endereço para quem quiser participar, que é drluciano@programa-saudeendia.com.br. Eu espero a participação de vocês e vale lembrar que quem quiser participar, a identidade de quem nos envia as perguntas, ela é sempre mantida em sigilo. Muito bem lembrado, né, Thaís? Otávio, agora há pouco você estava falando então dos marcadores, né? Tipo, que foi feito com a Angelina Jolie. Então, você faz esses marcadores no laboratório, um exame, como nós acabamos de comentar, um exame assim acessível, digamos, a praticamente todas as pessoas. Uhum. Então, seria o BRCA1 CA1 e CA2. E o BRCA2. Além da prevenção pro câncer de mama, ele também tem uma atuação na prevenção pro câncer de colo uterino. O de mama é mais acentuado, mas ele também atua, a mutação dele pode diagnosticar um câncer de colo de útero, uma predisposição a ter um câncer de colo de útero. Então, acho que isso é muito importante, né? As pessoas, né, sempre fazer como preventivo, Muito. né, Thaís? O importante também é falar que a pessoa tem uma mutação dela, não quer dizer que ela vá ter o câncer. Exatamente. Ela tem uma predisposição acentuada em relação ao resto da população. E vai tomar um cuidado cuidado especial, bem né? mais específico, né, para prevenir isso. Bom, como nós falamos também no começo do programa, a respeito de Alzheimer, né? Isso. Tem vários exames que pode ser feita a detecção, se a pessoa tem propensão a ter Alzheimer, e também se a pessoa tem Alzheimer, a partir que grau que esteja, não é isso? Isso. Muito legal. Muito bom, né, hein? Thaís? Isso aí é importante, que a gente hoje está vendo que o Alzheimer, infelizmente, também está sendo muito divulgado, não sei se está aumentando muito o número de casos, mas
tem tido, né, muito comentário a respeito E a disso. procura, assim, em prevenir, né, esse tipo de doença, ela é muito grande, porque é uma doença neurodegenerativa, ou seja, ela não tem cura, né, ela vai diminuindo o grau dela, né, e você tendo esse estudo, né, que vai diagnosticar se você vai ter uma tendência a ter essa doença, então você já toma os cuidados antes, né, com antecedência, para evitar que você tenha qualquer tipo de doença neurodegenerativa. Então vamos lá, se a pessoa não tem Prevenção. suspeita, seria um tipo de exame. Isso. Só para ver se Se no ela futuro pode aparecer. ter. Geralmente quem faz esse tipo de exame é quem já teve na família, né? Ou quer pesquisar Ou quer alguma saber se coisa tem. relacionada, né? E se a pessoa já está suspeitando, Já né, tá num grau está mais- com Alzheimer, também tem como você detectar que grau de Alzheimer esteja. Isso, aí tem um exame específico, né, que vai ver se realmente é a doença de Alzheimer e qual o grau de neurodegeneração, né, que ela tá no momento, para poder tratar também, evitar que isso amplifique, né, os sintomas, né? Otávio, e esse exame, só para explicar para os nossos telespectadores, também é feito no sangue? Ou não? Isso. O para ver a predisposição é feito no sangue. O outro, quando a pessoa já tem alguns sintomas de doença neurodegenerativa, é uma coleta de líquor feita por um médico. Então, É um quer dizer, exame. vale a pena fazer. Vale a pena fazer. Muito. Isso. Thaís, vamos começar com as perguntas de nossos telespectadores? Vamos lá, doutor. Eu já tenho várias aqui, Otávio. E a primeira delas foi até um assunto discutido no primeiro bloco, tá? A partir de quanto tempo de gestação eu posso fazer o exame de sexagem fetal? A sexagem, como eu havia dito, né, é a partir da 8ª semana de gestação. Antes até dá para fazer, mas diminui muito a chance de acerto. Ela cai para 70% ou menos. Quando você faz a partir da 8ª semana, a chance é de 98,2%. Olha que legal. E até hoje nenhuma deu errado, lá de todas que a gente fez. Olha que Foi bacana. todas- E eu acho que isso é bom, Thaís, porque até pouco tempo o pessoal tinha que saber o sexo só através do ultrassom. E às vezes tinha que esperar demorava. várias semanas, né? Não era logo no começo. Exato. Agora, a partir da 8ª semana, E isso são apenas Isso é 2 muito bom. meses, né? Muito legal. bem- Os já pode pais preparar o enxovalzinho, né, já Thaís? prepara o enxoval assim na cor certa, né? É O isso aí. segundo, Otávio, qual a importância na prevenção do Alzheimer? Esse exame. O foco para a prevenção é justamente minimizar, né? Se a pessoa tiver uma propensão a ter essa doença, diminuir a chance dela vir a ter essa neurodegeneração, né? Evitar que chegue a doença realmente, né? Aí faz vários começar a se testes, né? cuidar. Isso, se cuidar bem antes, né? Fazer os treinamentos, né? Psicodélicos, né? Que falam, né? Fazer bastante conta, né? Sempre estar exercitando a mente. Muito legal. Bastante leitura. Isso. Isso é um avanço na medicina Nossa, grande. como é bom, hein, Thaís? Muito bom. A terceira, Otávio, como é feito o teste genético de intolerância à lactose? O teste genético de intolerância à lactose a gente faz de duas maneiras, ou por uma coleta de sangue simples, ou a coleta de saliva. Então é um exame que você vê não é tão invasivo, né? É Simples. bem simples. A coleta de saliva, então, né, não precisa tirar Muito. sangue, não precisa tomar a lactose, então é bem tranquilo, não precisa de jejum. Então é bem Olha, simples a que Muito coleta. tranquilo, né, Thaís? Facilita. Muito E muita simples. gente, hoje a gente sabe que tem intolerância à lactose. Tem. Com certeza, Né? muitas Mas pessoas às vezes passam desconfia mal. que tem, mas é Isso. bom fazer A o maioria diagnóstico. da população tem algum tipo de intolerância à lactose, porque com o passar dos anos vai diminuindo a enzima, né, que chama lactase, que faz a degradação. É isso aí. Muito legal. Otávio, a quarta pergunta: existem alguns outros exames para detectarem a alergia a alimentos? Existe, como eu havia falado antes, tem um exame específico, né, para imunoglobulina IgG, que ela vai fazer uma dosagem aproximadamente de 220 tipos de alimentos diferentes. Então ela vai falar qual o grau que você tem de intolerância, qual tipo de alimento você pode estar substituindo. Então é um exame bem bacana também. Exatamente. Puxa, então como vai mudando tudo, né? E eu acho que isso é muito importante. Quanto mais precoce um diagnóstico, lógico que é muito melhor para o paciente, para todo mundo. Com Não é certeza. verdade?
Tem mais, Thaís? Doutor, pelo tempo de programa, como eu falei, foram essas as perguntas, mas eu gostaria de agradecer já a participação dos nossos telespectadores. O Otávio vai estar aqui respondendo comigo as demais perguntas e quero convidá-los a acessarem nossa página no Instagram e no Facebook, Programa Saúde em Dia. E teremos prazer em recebê-los, né, Com Thaís? certeza. Otávio, passaríamos aqui o dia todo conversando, né? Mas infelizmente chegou ao finalzinho. E antes de encerrarmos, eu gostaria que, se possível, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Com certeza, novamente, está agradecendo a oportunidade de estar participando, né? E a mensagem que eu queria deixar é que hoje as pessoas buscarem mais a prevenção em vez do tratamento, né? Deixar de chegar no ponto crítico, né? E buscar bem antes sempre estar fazendo os exames periódicos, né? E buscando ajustar, né, a sua condição de vida, né? Para ter uma qualidade bem melhor. E a qualidade é tudo. É tudo, com né? certeza. Otávio, muito obrigado pela presença. Thaís, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.